iniciar esta sessão. Então, sejam muito bem-vindos à terceira sessão da nova série de webinars Inovação para a Circularidade, promovida pelo Pacto Português para os Plásticos. Antes de iniciarmos esta sessão de hoje, gostaria apenas de partilhar de uma forma breve quem somos e qual é o propósito desta iniciativa. O Pacto Português para os Plásticos é coordenado pela Smart Waste Portugal e a Associação Smart Waste Portugal é uma associação privada sem fins lucrativos que tem como missão potenciar a economia circular nas várias cadeias de valor através da educação, inovação, colaboração e criação de novos negócios. Hoje esta rede já reúne mais de 150 associados de setores diversos, como a indústria, o retalho, a academia, centros de investigação e municípios. A Smart Waste Portugal coordena o Pacto Português para os Plásticos, uma iniciativa colaborativa que procura potenciar a economia circular para os plásticos em Portugal, assenta em metas concretas e em resultados mensuráveis. Atualmente o Pacto conta com mais de 115 membros, representativos de toda a cadeia de valor nacional. E dá conta que quem se quiser juntar ao Pacto Português para os Plásticos pode, em qualquer altura, contactar-nos e aderir a esta iniciativa. No âmbito das suas atividades, o Pacto tem promovido várias sessões temáticas de partilha e transferência de conhecimento, e a nova série de webinar que hoje nos reúne e designada Inovação para a Circularidade tem como objetivo dar visibilidade a projetos inovadores desenvolvidos pelos nossos membros que colocam a inovação ao serviço da circularidade. Esta já é a terceira sessão, é aberta também às entidades das associações setoriais que integram a nossa comissão consultiva, bem como à comunidade académica e científica representada na Comissão Científica do Pacto Português para os Plásticos. Antes de começarmos, deixo apenas aqui algumas indicações práticas. Portanto, este webinar terá a duração de 1 hora e 15 minutos. No final das apresentações haverá espaço para um momento de perguntas e respostas, que poderão usar a funcionalidade de levantar a mão ou de escrever as questões também no chat. E pedimos que mantenham os microfones desligados durante a sessão e coloquem portanto, as vossas questões no chat para que, ou levantando a mão para que os oradores possam responder no final. Antes de passar à apresentação dos nossos convidados, queria só deixar aqui assim um convite também para uma iniciativa que o Pacto Português para os Plásticos vai realizar no dia 1 de outubro. Vamos realizar o nosso evento anual com o mote de Desafios para o Futuro. Vai ser realizado na Escola Agrária de Coimbra, portanto, como eu disse, no dia 1 de outubro, e é aberto também a toda a comunidade, aos membros e a toda a comunidade. Da parte da manhã teremos uma sessão de conferência, com uma mesa redonda também de reflexão, e da parte da tarde para os nossos membros um workshop. Eu ia pedir à Sara para colocar no chat o programa do nosso evento, o link para quem tiver interesse e que queira se juntar a nós neste evento. Vamos também apresentar o quarto relatório de progresso com os dados referentes a 2023, portanto estão todos convidados. E agora, regressando ao tema que nos traz aqui hoje, portanto, hoje temos connosco 3 membros efetivos do Pacto Português para os Plásticos, que se juntaram aqui assim neste projeto, e são a Veolia, que está representada pela Filipa Garcia, que é responsável de contas estratégicas. Temos a Sociedade Ponte Verde, representada pela Susana Ângelo, que coordena a gestão de projetos da Direção de Compliance e Inovação da Sociedade Ponte Verde, e o Centro Colombo, do Grupo SONAI, representado pela Teresa Vicente, assistente de Ambiente, Qualidade e Segurança. Agradeço às 3 desde já a disponibilidade para fazerem esta sessão e virem aqui assim apresentar este projeto inovador e tão interessante. Portanto, juntas irão apresentar-nos o projeto Reciclar o Food Court, que é uma iniciativa que pretende repensar a forma como gerimos os resíduos em espaços de restauração coletiva, apostando em soluções circulares
e inovadoras. Muito obrigada às três pela vossa presença e passávamos às apresentações. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Bom dia, não, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao Pacto pelo convite de virmos aqui apresentar este projeto e também, obviamente, ao Centro Colombo e à Sociedade Ponte Verde que se juntaram a nós aqui nesta apresentação e que têm sido aqui grandes companheiros ao longo deste caminho, neste projeto. Poderia começar aqui, a Patrícia já fez um bocadinho a introdução de quem é que nós somos. Estão aqui as três principais entidades deste projeto representadas, a Sociedade Ponte Verde do Colombo e a Veolia. Explicar inicialmente talvez um bocadinho como é que o projeto surge e como é que se cruzam estas três entidades num projeto deste tipo. De facto, isto é um projeto colaborativo que vem do Programa de Inovação Aberta Resource da Sociedade Ponte Verde, em que o objetivo deste programa é impulsionar a economia circular através de soluções inovadoras. Portanto, nesse contexto, nós fomos desafiados pela Sociedade Ponte Verde a participar no Resource, na terceira edição do Resource, e desafiámos o Centro Colombo, que é um dos nossos clientes, para entrar no desafio connosco e desenvolvermos aqui um projeto piloto que vai aliar aquilo que é a tecnologia e a gestão inteligente dos resíduos na área do food court do Centro Colombo. Este projeto contou ainda com a colaboração da BTI, que é a consultora de inovação que trabalha com a Sociedade Ponte Verde no programa Resource, e a SmartBeam, que é a startup a quem nos juntámos durante o programa e que fez com que todo este projeto ganhasse vida também ao trabalhar ao nosso lado. Passo agora, se calhar, a palavra primeiro à Susana para ela explicar um bocadinho o que é o Resource, porque o Resource de facto é onde tudo nasce e faz todo o sentido também partilharmos aqui um bocadinho o que é esse programa, em que é que consiste e algumas edições, os projetos que saíram daqui. Portanto, passo aqui a palavra à Susana. Obrigada, Filipa, e em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para apresentarmos aqui o Resource e, obviamente, aqui um projeto de sucesso do Resource. O Resource é um programa que temos desde 2021. É um programa de inovação aberta, um programa de inovação aberta da Sociedade Ponte Verde, que é depois desenvolvido com o apoio da BTI. A BTI é uma consultora de inovação com imensa experiência em implementação de projetos deste tipo. No nosso caso, o projeto é focado na economia circular, na transição digital e também na tecnologia, no sentido de ajudar o setor das embalagens e resíduos de embalagem a encontrar soluções para desafios concretos. Aquilo que se pretende com este programa, na realidade, é juntar inovadores e startups que podem ser de todo o mundo em parceiros da cadeia de valor da Sociedade Ponte Verde para, em conjunto, testar soluções num contexto nacional. Portanto, as soluções não é só chegar a implementar, tem que haver aqui um desenho de um projeto que seja adaptado àquilo que é a realidade nacional e os desafios nacionais. E, de algum modo, isto é aquilo que é o Resource. Nós já temos neste momento um programa com alguma maturidade, portanto, já vamos entrar na quarta edição, mas nada como ver alguns números daquilo que foram as últimas edições. E, portanto, estamos atualmente na quarta edição, mas ao longo das últimas 3 edições conseguimos trazer quase 400 candidaturas de soluções inovadoras de mais de 40 países. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer em todo o mundo e que é, sim, uma oportunidade de conhecermos e também depois de podermos testar algumas coisas. Neste caso, e estas 3 edições contaram com a participação de 39 parceiros da cadeia de valor da Sociedade Ponte Verde. Destas 3 edições foram para o terreno 18 projetos piloto, alguns ainda estão hoje no terreno e houve aqui um investimento conjunto de mais de 1 milhão de euros, sendo que a Sociedade Ponte Verde cofinancia a implementação destes projetos de mais ou menos 700 mil euros, desde 1 milhão foi investimento direto da Sociedade Ponte Verde. Em relação
à quarta edição, e só aqui para abrir um bocadinho o interesse para conhecerem este programa e irem procurar um bocadinho mais de informação sobre o que é, nós temos vindo a evoluir. Obviamente o Resource começa como algo um bocadinho a medo, não é? Vamos testar, vamos ver se funciona neste setor, fomos evoluindo e nesta quarta edição trouxemos aqui uma novidade ao nível da forma como estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar em missões, no âmbito de missões que possam promover a colaboração entre vários parceiros, promover aqui a cocriação de projetos e com um grande objetivo de termos mais projetos multiparceiro. O projeto que vamos hoje conhecer em pormenor é efetivamente um projeto multiparceiro e aquilo que gostaríamos, e para nós seria um sucesso conseguirmos ter muito mais projetos multiparceiro e conseguir testar soluções que depois sejam replicáveis. Este é para nós o grande objetivo do Resource. Como estava a dizer, portanto, nesta quarta edição trouxemos esta novidade das missões. São 3 missões que são transversais a todos os parceiros da cadeia de valor das embalagens. A primeira é relacionada com a meta do vidro e, portanto, e com aquilo que são os objetivos, neste caso até legislativos nesta matéria, portanto, que é chegar a 2030 com 75% de reciclagem de vidro. Por outro lado, temos também uma missão relacionada com a redução da produção de resíduos, portanto, tudo o que tem a ver com eco-design, refill, reutilização, redução da embalagem, cabe aqui na segunda missão. E, por fim, uma missão que é muito transversal, que tem a ver com a digitalização e integração dos fluxos de informação. Obviamente, para gerirmos bem e melhor, precisamos de ter dados, precisamos de conhecer a informação e nada melhor do que ir buscar aquilo que é tecnologia, aquilo que são coisas como inteligência artificial, Internet of Things, blockchain, possa ajudar a conhecer melhor aquilo que que são os dados do setor e desta forma a tomar decisões com mais propriedade, porque temos mais informação. Mas, na realidade, o projeto em concreto que hoje vamos conhecer em pormenor é da terceira edição do Resource. E na terceira edição do Resource, Filipa, se quiseres passar para... Na realidade, aquilo que nós trazemos aqui é um bocadinho aquilo que é o espírito Resource. Podemos ver através deste vídeo a colaboração, a partilha, a boa disposição, alguma energia e boa disposição também que estes programas têm que ter, porque só desta forma é que é possível trabalhar em conjunto. As pessoas têm que se conhecer, as pessoas têm que ter facilidade de falar umas com as outras. É um programa que leva muito a esta partilha e, portanto, eu acho que as imagens a seguir permitem ver aqui, efetivamente, o que é o Resource, o que é o espírito de Resource e esperemos depois que também você abra a vontade de explorar um bocadinho melhor o que é este universo. Resource is an open innovation program developed by Sociedade Ponte Verde with the support of BTI, and the goal is to bring disruption to the waste packaging industry in Portugal. There are 2 ways that Resource drives innovation in the sector. The first one is by connecting players from the whole value chain in Portugal with innovators worldwide in order to develop pilots that can foster change. The second one is to bring together all those different stakeholders and make them collaborate amongst them to solve challenges that cannot be solved only by themselves. We have to redesign the process and redesign how we recycle packaging waste in Portugal, and the Resource and this collaboration and this knowledge that is shared between all the actors, it's really crucial to redesign all the process in order to reach the European targets to get the recycling of packaging. This edition we could see that the muscle of innovation
is already developed in the ecosystem. We add our record numbers with 12 pilots being developed and over 600,000 euros invested in pilots between Sociedade Ponte Verde and all the partners of the program in the different 5 innovation challenges. We have solutions that cross the whole value chain, from behavior change of a consumer, going through the production of circular packaging, until sorting advanced technologies. And it is the big value of this resource community. It is very important to see that resource and all the programs and all the innovation that has become just a reality from these 3 editions, starting to motivate other companies and other people to come and join us together to foster this ecosystem to help Portugal to be more circular in packaging waste. Bom, este foi a terceira edição do Resource. Neste caso, o projeto da Veolia trabalhava em 2 desafios concretos. Por um lado, a sensibilização do consumidor, por outro, tecnologias de reciclagem mais eficientes. E agora vamos então conhecer aqui o detalhe daquilo que é o projeto e os seus resultados. Passo a palavra então novamente à Filipa. Obrigada, Susana. Bem, em primeiro lugar, só aqui fazer uma partilha que acabamos de ver. O Resource, para quem tiver interesse, é um programa para além de muito interessante, podermos ver várias realidades e vários desafios do setor, é um programa muito divertido também ao mesmo tempo. É obviamente que não deixa de ser trabalho e estarmos ali todos a trabalhar a sério, mas é um programa muito interessante também para desenvolver estas pequenas ideias que às vezes não sabemos ao certo se vão resultar, se não, mas pelo menos podemos tentar e até trabalhar com estas startups depois tem uma visão muito diferente daquilo que pode ser uma oportunidade. Pronto. Por falar em startups, a startup com quem nós acabámos por trabalhar, a SmartBin, é uma startup da Califórnia, portanto, bastante longe de Portugal. Temos aqui 6 entidades muito diferentes, a Sociedade Ponte Verde, o programa Resource, a BTI, que entra aqui com eles, a Veolia, que entra aqui como o líder mundial para a transformação ecológica, e temos aqui esta gestão integrada de recursos que vai desde a água, a energia aos resíduos. A startup com quem trabalhamos, portanto, esta startup da Califórnia, que já desenvolvia soluções para a monitorização e controle de contentores e caixotes inteligentes, aquilo que nós fizemos com eles foi também propor-lhes aqui um desafio em que eles pudessem pensar um bocadinho fora da caixa para tentar encontrar uma solução para o desafio que lhes propusemos, e o Colombo, como já foi referido, que entrou aqui neste caminho connosco para participar. Para explicar um bocadinho qual é que era o desafio e o que é que foi aquilo que nós explicámos à SmartBin na altura e quando nos propusemos aqui entrar no Resource, qual é que era o desafio em que nós pensámos. Portanto, de facto, a gestão dos resíduos nos centros comerciais, principalmente nas zonas de restauração, apresenta um grande desafio. São muitos restaurantes, principalmente num centro como o do Colombo, e tem muita gente todos os dias, a toda a hora praticamente, desde que o centro está aberto até que o centro fecha, a toda a hora uma grande quantidade de refeições a serem, portanto uma grande quantidade de resíduos a serem gerados. Portanto, torna-se mais difícil alcançar níveis elevados de separação, e isso é um objetivo, obviamente, de todos os centros, tentar recuperar o máximo de materiais recicláveis possível, e aqui estamos a falar, só para deixar já claro, dos resíduos que vêm dos restaurantes, não dos resíduos que vêm da zona do food court onde as pessoas comem, normalmente. Nós estamos a falar dos resíduos que vêm dos restaurantes, portanto, da preparação das refeições, e, portanto, a necessidade de maximizar, então, esta recuperação de materiais recicláveis, desde as embalagens, onde vêm muitos dos produtos que eles depois usam para cozinhar, como orgânico que têm porque de quando estão a preparar as refeições ou de pratos que recebem de volta. Portanto, há aqui uma grande diversidade de resíduos nas cozinhas que temos esse interesse em maximizar a recuperação. São áreas complexas, obviamente, porque estamos a falar de restaurantes em que aquilo que eles priorizam é a confecção das refeições, obviamente. Portanto, por vezes esta parte da separação não é uma prioridade e, portanto, por vezes passa um bocadinho ao lado. E daí ser importante promover estas práticas sustentáveis da gestão de resíduos, e o programa também ter aqui um impacto muito grande naquilo que é falar com os lojistas e tentar promover estas práticas com algumas sessões de esclarecimentos,
falar com eles, ir porta a porta, tentar que eles percebam aqui a importância desta separação. Vamos falar um bocadinho mais disso e no que é que o projeto consiste e como é que tentámos atingir esse ponto um bocadinho mais para a frente, mas de facto a solução aqui, o objetivo era encontrar uma solução que permitisse aumentar a correta separação dos resíduos e melhorar as taxas de reciclagem e de valorização do Centro Colombo. O contexto e porquê o Colombo. De facto, a Veolia, nós asseguramos a gestão de resíduos global no Centro Colombo. Este contrato já vem desde o tempo da Renascimento, que foi a empresa adquirida pela Veolia Portugal em 2019, e tem sido renovado sucessivamente ao longo dos anos e temos feito várias coisas com o Colombo um bocadinho diferentes ao longo destes anos. E dentro desta gestão global de resíduos, aquilo que a Veolia já fazia era a recolha porta a porta dos resíduos orgânicos e indiferenciados na zona da restauração. Mais uma vez, quando nos referimos aqui à recolha porta a porta do orgânico e do indiferenciado, falamos do lado das cozinhas e não do lado do consumidor. Uma vez que já tínhamos esta parceria e temos aqui uma relação já próxima com o Colombo, propusemos então ao Colombo esta participação connosco no programa Resource, naquilo que era o piloto, e para integrarem o projeto e explorarmos aqui esta nova solução tecnológica para tentarmos otimizar a gestão de resíduos naquela área que é algo bastante complexo. Sendo que o Colombo também já se estava a posicionar dessa forma, e vou deixar a Teresa explicar um bocadinho o que é que o Colombo já estava a fazer, e é nesse contexto que acaba por surgir esta oportunidade também de desafiarmos o Colombo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Aqui um bocadinho em nome da Sonai Sierra e do Centro Colombo. Obrigado pelo convite para estarmos e obrigado pelo desafio por parte da Veolia. Tem sido um grande desafio e tem sido um projeto extremamente interessante. Aqui o Colombo, à semelhança da Sonai Sierra, assumiu sempre o seu compromisso com a sustentabilidade. E uma das suas vertentes é os resíduos produzidos no nosso centro. Um dos grandes impactos que o Centro Colombo tem é os resíduos produzidos pela parte da restauração. E com essa preocupação e para melhorar sempre aqui ter este pensamento em melhoria contínua, continuar a garantir que fazíamos uma separação correta e que encaminhávamos para reciclagem o máximo de resíduos possíveis. Em 2023, o Colombo iniciou um projeto de triagem, ou seja, nós temos uma pessoa que, ao receber os resíduos indiferenciados, faz uma triagem, garantindo assim que os resíduos que vêm dos restaurantes iriam, ou seja, para o sítio correto. Este primeiro projeto deu bons sinais, a nossa taxa de reciclagem aumentou bastante com este projeto, e então foi aí que pensámos, ok, então vamos ao segundo. Se isto está a correr bem, não é? Vamos então ao segundo. E então em 2024 abrimos a nossa sala de triagem. O Colombo tem uma característica que tem duas zonas bastante distintas de refeição. Tem uma praça de restauração, que é junto à nossa praça central no piso 2, e depois temos a zona do food court, que é, digamos, onde temos mais os restaurantes de fast food. Pronto. E foi nessa zona que fomos reforçando cada vez mais este processo de triagem. Neste seguimento, a Veolia, que nos acompanha como gestora aqui dos nossos resíduos e sabe a nossa preocupação no dia a dia, lançou-nos este desafio e foi aí que nos juntámos para então sim continuarmos a aumentar aqui a nossa taxa de reciclagem e também promover aqui uma maior sensibilidade junto dos nossos lojistas e prestadores de serviço também, que também estão aqui incluídos, para a necessidade de uma correta separação de resíduos. Agora eu penso que a Filipa agora irá explicar melhor aqui então todo este piloto. Pronto, entrando então agora aqui no ponto fulcral, que é em que é que consiste o projeto e o que é este piloto que nós temos aqui no Centro Colombo. O piloto divide-se em duas partes, uma que é a tecnologia e outra muito relacionada com a campanha de sensibilização, que era um ponto em que nós tínhamos mesmo que conseguir que os lojistas, que até os subcontratados por parte do Colombo entrassem aqui em conjunto connosco e trabalhassem em conjunto connosco para conseguirmos fazer com que este projeto funcionasse.
E num primeiro ponto, o que é a tecnologia e o que é o piloto? Tentando explicar aqui de uma forma mais simples. A recolha, quando é feita porta a porta pelos nossos operadores dos resíduos orgânicos e dos indiferenciados, o que passou a acontecer foi os nossos operadores, quando fazem essa recolha, identificam os resíduos, os sacos dos resíduos indiferenciados com uma etiqueta que tem um QR Code. Esse QR Code é correspondente ao restaurante onde aquele resíduo foi recolhido. Posteriormente, os nossos operadores encaminham estes sacos com os QR Codes para as salas de resíduos do Colombo. Nessas salas dos resíduos existe um operador, que não é um operador da Veolia, é um operador que trabalha diretamente com o Centro Colombo, que é quem está a fazer a triagem, e este operador pega no saco que tem o QR Code, faz a leitura do QR Code, e que é identificado no sistema, portanto, de onde é que aquele saco é proveniente, faz a separação dos resíduos com recurso à utilização do piloto e conseguimos basicamente ficar com uma identificação dos resíduos que estavam dentro daquele saco, qual é que era a sua origem. Conseguimos também saber, porque os QR Codes são impressos no momento, portanto, os nossos operadores têm um equipamento em que fazem a leitura, portanto, a correspondência do restaurante onde estão, imprimem as etiquetas e as etiquetas são colocadas no momento. Porque é que isto é importante? Para nós conseguirmos saber se aquele saco foi recolhido no turno da manhã, no turno da tarde, e, portanto, conseguirmos perceber se aquele saco onde a separação, vamos supor que tinha imensas embalagens, imenso vidro, qual é que foi o turno em que isso aconteceu, para tentarmos depois conseguir seguir esse caminho e perceber se naquele turno existe sempre um problema e desta forma conseguirmos ir diretamente à equipa daquele turno e tentar sensibilizar para que façam uma separação mais adequada. Estas mesas onde é feita a separação e onde está o operador a fazer a separação dos resíduos indiferenciados, do que vem dentro do saco de resíduos indiferenciados e que não foi separado na origem, tem também a particularidade de conseguir calcular o peso de cada tipologia de resíduo. Portanto, temos aqui a falar de orgânico, de embalagens de plástico, de metal, de vidro, conseguir identificar sempre que o operador retira essas tipologias de materiais e, portanto, sabermos pelo peso que impacto é que isso tem efetivamente no total de resíduos indiferenciados produzidos e que iria para indiferenciado e que poderia ter sido separado na origem, portanto, o potencial que ainda ali temos. E conseguir desta forma também sensibilizar e ter uma ação mais direta com os restaurantes específicos. Para verem aqui um bocadinho melhor, se calhar alguns já viram e já ouviram falar do projeto, ou se calhar não, nós partilhámos um vídeo nas nossas redes há alguns meses e vamos partilhar para aqueles que não viram também, porque acho que explica muito bem aquilo que é o piloto e aquilo que estamos a fazer, e assim também poderão ver algumas imagens do piloto e aquilo que acontece no backstage durante o processo. A Veolia, desafiada pela Sociedade Ponto Verde no âmbito do programa Resource 3.0 e em parceria com a startup SmartBean, uniu-se ao Centro Colombo para dar mais um passo na transformação ecológica, com um projeto pioneiro que junta tecnologia e inteligência artificial. Com mais de 50 restaurantes e milhares de refeições servidas, a restauração dos centros comerciais enfrenta diversos desafios na gestão de resíduos. O Centro Colombo sempre teve uma preocupação muito grande em termos ambientais. A preocupação é essa que se reflete, primeiro, numa vertente pedagógica, no sentido de aplicar as melhores práticas nesta matéria e também na medição dos resultados obtidos, com a possibilidade de incorporar novas ferramentas e, sobretudo, novas tecnologias. Neste momento estamos a focar-nos na gestão de resíduos, nomeadamente dos restaurantes, que são as unidades dentro do Centro Colombo, que geram mais resíduos. Há um elemento que é absolutamente fundamental neste trabalho, que é a empresa, a nossa parceira na gestão de resíduos, a empresa Veolia, que tem tido uma postura muito proativa. De facto, vamos fazer a diferença na medida em que vão ser aplicadas novas tecnologias. A Veolia tem como propósito a transformação ecológica. Significa valorizar recursos e encontrar soluções para os nossos clientes que permitam descarbonizar, despoluir e regenerar. Temos um grande cliente em Portugal, que é o Colombo, tem um desafio muito grande em termos de sustentabilidade, tem o objetivo de ter uma taxa de reciclabilidade dos seus resíduos mesmo muito elevada e muito ambiciosa, e a Veolia, na procura de soluções, desenvolvemos este projeto conjunto, de maneira a que consigamos, na área da restauração do Colombo, que é uma das áreas onde o desafio é maior, tendo em conta a multiplicidade de resíduos que são produzidos nesta área, conseguimos separar toda a tipologia de resíduos,
aumentar a produção de embalagens, aumentar a produção de resíduos orgânicos, que têm um valor inestimável até para a produção de energia, e no final, os resíduos que ainda restam e que não têm outra alternativa de valorização, ainda podem ser utilizados como combustível derivado de resíduos. Our system combines AI-powered cameras, QR code scanning and weight measurements to track and analyze every bag of waste coming from the food court. Every time a bag is processed, we capture an image, identify the type and percentage of contaminants like plastic or paper, and log it, all real time. This project is a clear example of how AI and smart tech are revolutionizing waste management. By creating transparency and accountability, we empower both restaurants and facility teams to drastically improve recycling rates. Este projeto visa exatamente promover uma solução tecnológica de recuperação de embalagens que são geradas no setor HoReCa, que é um setor com grande intensidade de utilização de embalagens e com o qual nós precisamos muito de contar com um bom desempenho para o cumprimento das metas de reciclagem. Desta forma atingimos a TR0, resolvemos uma solução para um cliente, avançamos no conhecimento com a tecnologia que conseguimos implementar. E não tenho a menor dúvida que nos próximos meses vamos conseguir entregar e divulgar uma melhoria substancial nos resultados ao nível da gestão de resíduos. Para que estes materiais possam ser novamente reincorporados na economia e acrescentar valor. Acho que este vídeo dá uma boa ideia daquilo que é o piloto e daquilo que temos no Centro Colombo neste momento. Basicamente, a partir deste processo e da utilização do piloto, a ideia aqui é que a informação que é recolhida, portanto, seja convertida nestas percentagens, permitindo identificar, quando eu digo percentagens, é dentro daquele saco de resíduos, qual é que é a percentagem de embalagens que ainda estava presente, a percentagem de efetivamente indiferenciado que estava, orgânico, vidro, e conseguirmos aqui perceber quais é que são os estabelecimentos que estão a praticar melhor a separação. Portanto, aqueles que praticamente não têm embalagens, nem vidro, nem não têm recicláveis ou valorizáveis dentro daquele saco. E assim conseguirmos melhorar esta gestão dos resíduos na restauração. O software, isto tem um software por trás que acaba por ser a base de informação de tudo, portanto, onde teremos os alertas e os relatórios de como é que estão as percentagens de cada um dos restaurantes, portanto, se a separação está a ser bem feita, se o saco tinha alguma contaminação ou não, e isto permitirá analisar detalhadamente os padrões de separação, como eu já disse há pouco, conseguimos perceber se há turnos em que há mais dificuldade em fazer esta separação, e conseguirmos ter uma intervenção mais direcionada e tentando melhorar em cada um desses estabelecimentos a separação dos resíduos. Para além disso, conseguimos identificar desafios específicos, conseguimos até perceber, a partir da identificação de imagens, se efetivamente o problema ali, vamos supor, é um restaurante que tem muitas embalagens de plástico e se calhar necessita de mais espaço para as colocar, ou tentarmos mesmo adaptar as soluções a cada restaurante, conseguimos ter informação que nos permita fazer essa leitura. Relativamente ao programa de sensibilização, que acaba por ser aqui também uma ferramenta muito importante neste projeto, existem aqui objetivos de comunicação que foram logo evidenciados à cabeça porque eram muito importantes. Um ponto inicial que era minimizar esta resistência à mudança, porque por vezes o facto de ser um modelo tecnológico, de estarmos a mudar um bocadinho as coisas, das pessoas poderem sentir de alguma forma controladas, não é de todo o objetivo de controlar, mas sim de ajudar a melhorar a separação dos resíduos. A forma de comunicar esta alteração dos processos e também assegurar que os próprios lojistas têm este compromisso a longo prazo de manter esta separação adequada nos restaurantes. Relativamente ao público-alvo, vai desde aquilo que nós definimos, vai desde os gestores dos restaurantes, que são quem acaba por ir acompanhando as várias equipas e os vários turnos e tem aqui o conhecimento sobre as equipas e consegue ter alguma influência sobre os lojistas ou os funcionários dos restaurantes, que também são aqui uma peça fundamental. Obviamente no fim são eles que acabam por fazer essa separação durante a confecção das refeições, e a equipa de limpeza e gestão de resíduos do Colombo, que é quem está nas salas e quem acaba por utilizar o piloto
e fazer a separação dos resíduos que ainda vêm no sacos de indiferenciado. Como é que decidimos comunicar isto? Temos aqui duas versões diferentes, uma mais virada para aquilo que são os gestores dos restaurantes, com uma reunião de apresentação do projeto e avaliar o desempenho dos próprios restaurantes, dar esse feedback aos gestores dos restaurantes e conseguir aqui apresentar resultados para que os gestores dos restaurantes consigam ver qual é que é o resultado do seu restaurante, se eles estão a separar bem, se não estão, se tem que ter um acompanhamento também maior às equipas que estão no terreno, e os funcionários diretamente, portanto aqui uma campanha de sensibilização que passa por uma ida porta a porta, com colocação de cartazes que sejam apelativos, cartazes que não estejam apenas em português para conseguirmos aqui abranger toda a gente, porque a verdade é que muitas vezes o que acontece nos funcionários dos restaurantes e nos lojistas é que por vezes temos pessoas em que a sua língua nativa também não é o português, por vezes dificulta aqui perceberem a separação ou até mesmo não terem a noção em concreto como é que esta gestão é feita a nível nacional e, portanto, esta campanha porta a porta, que será feita com cartazes que estarão em português e em inglês, e um vídeo passo a passo, que vou mostrar já de seguida, que foi feito exatamente para os lojistas. É um vídeo a explicar muito concretamente o que é que eles têm de fazer e o que é que a Veolia tem de fazer, portanto, onde é que eles se devem posicionar. Por vezes também é uma dificuldade porque os próprios lojistas decidem ser eles a levar os resíduos para as salas, e o que acontece é que quando eles levam os próprios sacos de resíduos indiferenciados ou de orgânico, nós não temos forma de os identificar, torna-se muito mais difícil. Portanto, para eles conseguirem perceber efetivamente o que é que eles têm de fazer, onde é que eles têm impacto e perceberem o que é este piloto e o que é que está por trás. Portanto, decidimos fazer também um vídeo para eles, que estará nos cartazes de forma que eles o possam consultar com o QR Code dos seus telemóveis, que a maior parte deles hoje em dia já o têm. Fizemos uma versão em inglês e uma versão legendada, fizemos uma versão legendada em inglês e a versão em português, exatamente também para conseguir chegar a mais lojistas e numa fase de acompanhamento mais para a frente, a ideia aqui é conseguirmos ter algum feedback por parte deles e eventualmente um concurso ou uma espécie de ranking de qual o melhor restaurante na separação de resíduos, tentar de alguma forma também promover esta iniciativa do lado deles de quererem fazer para quererem estar bem pontuados enquanto restaurante. Vou passar então o vídeo de passo a passo um bocadinho para vos mostrar aquilo que nós estamos a fazer do lado da campanha de sensibilização com os funcionários dos restaurantes. O Colombo está a implementar uma nova ferramenta de gestão de resíduos para melhorar a separação na restauração e reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro. O teu restaurante é uma peça essencial para garantir esta transformação ecológica. A equipa da Veolia vai recolher os resíduos indiferenciados e orgânicos diretamente do teu restaurante. Durante a recolha, vai ser usado um sistema que permitirá registar que estivemos no teu restaurante e os resíduos foram recolhidos. Mais simples, mais rápido, 100% digital, 0% papel. Só precisas de levar para as salas de resíduos o papel cartão e plástico filme, embalagens de plástico vazias, esferovite, embalagens de metal, louça partida e vidro. Nas salas de triagem, as câmaras inteligentes, com a ajuda dos operadores que estão a realizar a triagem, vão analisar cada saco dos resíduos indiferenciados, identificando aspectos que devem ser melhorados no momento da separação. A inteligência artificial irá analisar os dados em tempo real e determinar quais os resíduos que o teu restaurante colocou no indiferenciado que poderiam ter sido separados e reciclados. Desta forma, poderemos apoiar o teu restaurante na melhoria da separação de resíduos. Estás sem micro, Filipe. Desculpem. Basicamente, como estávamos a explicar, a ideia aqui é conseguirmos chegar aos lojistas e conseguir que eles próprios também tenham essa iniciativa, que percebam, porque muitos destes lojistas, quando levam alguns dos resíduos até à sala de resíduos, conseguem ver o piloto, portanto, claro que também despertou alguma curiosidade sobre eles e, portanto, conseguirem perceber o que é efetivamente aquilo, para que é que serve e como é que eles podem ajudar e como é que podem ter impacto. Portanto, fizemos todo este trabalho de sensibilização, que é uma parte muito importante também deste projeto. Passando agora aos principais desafios, porque é um piloto e, portanto, tem tido os seus desafios e são variados, desde efetivamente a zona onde estamos a falar, onde este processo decorre, até ao facto de ser um piloto e de irmos tendo algumas coisas que vamos ter que ajustar aqui durante o processo.
Um dos pontos que tem aqui alguma importância tem a ver com a rotatividade das equipas nas salas de triagem de resíduos, isto é, por vezes quando as pessoas que estão nestas salas estão de folga, vão de férias, existe uma necessidade de formação contínua, portanto sempre que está lá alguém novo nós temos que dar esta formação de como é que o piloto funciona e portanto tem que existir aqui uma coordenação entre a equipa da Veolia e entre o prestador de serviços do Colombo, que está aqui nestas salas a fazer a triagem. Outro desafio com que também nos temos deparado tem um bocadinho a ver com operadores que possam ter menor literacia tecnológica, portanto, e aqui não falo só de quem está a falar com o piloto, mas até os nossos próprios operadores que passaram a ter que andar com equipamento tecnológico e que têm de carregar em botões, abrir uma aplicação que inicialmente podem ter aqui algumas dúvidas e foi preciso acompanhar e ensiná-los também a funcionar com o sistema, dificuldades, abrir aqui um canal mais claro para que eles pudessem ter dúvidas ou sempre que alguma coisa não funcionava, poderem falar connosco. Portanto, tivemos também aqui este passo. A complexidade operacional do lado dos lojistas, porque de facto existem muitos turnos e existe uma grande rotatividade nas equipas que estão nas cozinhas e, como eu já disse anteriormente, por vezes alguns lojistas não dominam o português, não o têm como língua mãe e, portanto, por vezes nem sequer têm conhecimento do sistema de separação de resíduos praticado a nível nacional, ou porque no país deles é feito de forma diferente, ou até porque não existe da mesma forma em que nós o praticamos aqui em Portugal. Para além disto, temos aqui outro ponto crucial e que tem muita influência naquilo que é o piloto também, que são os picos de afluência ao Centro Colombo. O Centro Colombo está localizado perto de um grande estádio de futebol, de uma das principais equipas nacionais. O que é que acontece? Acaba por ter em dias de jogo muita gente no centro. O mesmo acontece quando há concertos nesse estádio, épocas de saltos, portanto aqui temos um aumento muito grande de volume de resíduos e por vezes não é possível fazer uma utilização a 100% do piloto nestas alturas, porque de facto são muitos sacos e o operador não consegue estar a fazer saco a saco esta leitura dos sacos e triagem, portanto acaba por ser muito mais complexo quando temos estes volumes muito elevados. Para além disto, estamos a falar aqui de um sistema piloto, portanto tem alguma instabilidade, é uma solução totalmente inovadora, ainda em fase de testes, portanto ainda está numa fase de ajustes e de correções constantes para tentarmos resolver aqui algumas falhas técnicas e otimizar o funcionamento do piloto, e o facto de efetivamente o piloto está localizado numa zona que tem maior suscetibilidade a contaminações e então em períodos de elevada acumulação de resíduos torna-se mais complexo até a nível operacional, tem elevados níveis de umidade e, portanto, isto aqui também tem feito com que ao longo do processo tenha sido necessário fazer algumas otimizações de funcionamento do próprio piloto. No entanto, continuamos a trabalhar com a startup para arranjar soluções e para fazer com que, no fim, cheguemos aos resultados pretendidos no projeto. Os resultados esperados, aqui em modo de conclusão do que é que o piloto, do que é que nós esperamos conseguir alcançar aqui, é um bocadinho transformar aquilo que é a gestão de resíduos nesta área da restauração e que isto seja um exemplo de inovação e sustentabilidade e que possa ser replicado também noutros centros ou até noutros géneros de unidades em que isto possa fazer sentido, com outros objetivos, se calhar, mas como principal foco, aumentar a correta separação dos resíduos, conseguir ter o apoio mais direcionado aos restaurantes que têm maiores desafios, também a parte de reconhecer e valorizar quando essas práticas já são bem aplicadas e conseguir, para o Centro Colombo, fazer uma gestão mais eficiente e sustentável, que consiga estar assente naquilo que são dados reais e uma monitorização que os permita também ter as ferramentas para trabalhar em conjunto com os restaurantes. Pronto, acho que assim, resumidamente, este é o piloto, é aquilo que estamos a fazer no Colombo neste momento e pronto, e dou aqui por terminada a apresentação e abro, se calhar, não sei se a Patrícia quer dizer alguma coisa, mas se não, por nós podemos abrir aqui para a parte das questões se alguém tiver perguntas. Muito obrigada às três, foi uma excelente apresentação. E não esquecer que ainda estamos aqui com um projeto piloto, não é? As coisas ainda estão aqui a ser muito trabalhadas, mas temos já aqui várias perguntas, já vejo aqui 2 mãos no ar. Começava pela professora Graça Martinho. Professora. Muito boa tarde a todos. Começo por dar os parabéns por esta iniciativa que me pareceu bastante interessante. Portanto, os parabéns à Sociedade Ponte Verde, à Viola e ao Colombo.
que me parece uma parceria muito interessante. Eu gostei da exposição e também agradeço à Filipa, à Maria Teresa pela exposição, que foi muito clara. Tenho aqui só três, quatro questões. A primeira é: porquê que não aproveitaram este projeto piloto não só para incentivar a melhores comportamentos de separação, mas também de redução? Isto é a primeira questão. A segunda questão é, portanto, isto é um projeto piloto, não ficou claro para mim se depois é para acabar, ou se é para dar continuidade, e se é para dar continuidade, qual é a sustentabilidade financeira. E mesmo que não seja para dar continuidade, até me parecia interessante este sistema para as auditorias aos resíduos, ou para a fiscalização, ou para a monitorização periódica para fazer pedagogia, pronto, e ir melhorando, ou até para aplicar benefícios ou sanções a quem se está a portar mal. E a outra questão, já falaram aqui, é um problema no setor da restauração, que é a rotatividade dos funcionários, e por isso muitas vezes as campanhas de sensibilização falham, não é? A gente investe, agora estamos a sensibilizar aqueles, pronto, vão-se embora, vêm outros, começar tudo de novo, portanto, isto é um bocadinho insustentável. É um desafio, não sei também se sentiram, quer dizer, eu vi que sentiram isso na parte dos que fazem a monitorização, dos que fazem a contagem, a separação, não é? Falaram das equipas que também eram rotativas, mas não vi isso na parte dos funcionários dos restaurantes que são sensibilizados. Bom, e a última questão é: estes clientes, ou seja, estes restaurantes, como é que eles pagam a produção dos seus resíduos? E se está previsto algum incentivo, porque a parte económica é muito importante, às vezes reagem melhor a isso do que vamos salvar o mundo. Portanto, se está previsto algum incentivo económico, portanto, incentivo ou penalização para comportamentos menos corretos. Pronto, eram estas questões. Muito obrigada novamente. Se quiserem agora entre vocês responder, obrigada. Teresa, quer começar? Sim. Força. Então, respondendo aqui a algumas questões da professora Graça Martim. A questão aqui do piloto da Veolia foi muito focado para uma situação que nós estávamos a registar no nosso dia-a-dia, que era, e um bocadinho também associada à rotatividade dos lojistas, principalmente na zona da restauração, que era a falta de sensibilização barra também falta de tempo, como a Filipa referiu, em alturas de pico, de não existir a capacidade do próprio lojista de fazer uma correta separação na sua cozinha. E desse lado nós pensámos, então como é que nós, Centro Colombo, podemos ajudar o nosso lojista a conseguir fazê-lo? E então este piloto foi muito focado nessa parte. Ok, vocês produzem o vosso resíduo, eu sei que estão a tentar fazer o máximo que conseguem nas vossas cozinhas. Eu não vos peço num jogo do Benfica em que temos assim um expoente enorme de visitantes que no pico de que estão a servir as refeições e a preparar as refeições se parem a 100%.
então nós estamos cá para ajudar. E o piloto foi muito nesse intuito. Nós, Colombo, temos outras campanhas que fazemos internamente, desde formações de indução, que basicamente é as nossas formações sempre que um logista novo começa a trabalhar no Centro Colombo. Temos formações ao longo do ano direcionadas aos próprios lojistas, onde falamos e referimos na sensibilização, como a professora Graça Martinha falou e bem, na parte a importância da redução também a nível da utilização de embalagens e de materiais nas suas cozinhas. Foi de encontro também aqui, este piloto veio-nos dar aqui também uma ajuda enorme, porque efetivamente existe um processo de fiscalização aos resíduos. Ou seja, nós temos que conhecer o resíduo que cada lojista produz e temos que perceber quais são as dificuldades que o lojista está a ter. E este piloto permite-nos ter, ou irá nos permitir ter aqui de uma maneira mais rápida, ter evidências de como é que aquele saco vinha e de uma maneira mais rápida até mesmo chegar ao meu lojista. Temos feito reuniões individuais, loja, restaurante a restaurante, onde estão incluídos também os bares, pastelarias e cafés, e temos tentado aqui com ações de sensibilização, na sequência destas fiscalizações, temos estado a reunir e a analisar caso a caso, porque não nos é permitido, não nos é possível de todo comparar muitas gamas de restaurantes que existem aqui no Colombo devido à sua dimensão. Eu acho que só falta aqui responder uma pergunta à professora Graça Martinho e diga-me se falta mais alguma coisa relativamente como é que os nossos lojistas pagam toda esta gestão de resíduos. Os nossos lojistas pagam a nível de despesas comuns, ou seja, a parte dos resíduos está dentro do bolo todo das despesas comuns que o lojista paga aqui no Centro Colombo. Pois isso assim não lhes permite ver o reflexo dos seus bons comportamentos, portanto não funciona muito bem como um incentivo. Mas eu Sim. tinha perguntado também sobre o futuro deste projeto. É para continuar ou... Sim, eu ia ver se a Filipe dizia alguma coisa. Sim, quando nós falamos aqui em piloto, efetivamente é porque ele está a ser implementado, está em fase de testes, estamos em muita formação, sensibilização ao lojista, formação às equipas que fazem a triagem, formação às equipas também da Veolia no dia a dia, mas a ideia é que efetivamente nos ajude a aumentar a nossa taxa de reciclagem e para isso ficar, sim. Será uma Sim, a ideia ferramenta aqui, para continuar. exato, a ideia aqui é de ter uma ferramenta também para o Colombo poder utilizar, em que percebe os padrões dos próprios restaurantes e consegue não só promover pelo lado positivo aqueles que Sim. estão a fazer a correta separação, que eu falei nisso durante a apresentação, de ter uma espécie de ranking dos melhores restaurantes, eventualmente, futuramente até do lado do Colombo, se fizer sentido promover algum tipo de incentivo a esses restaurantes, pronto. Ter aqui a ferramenta por trás que lhes permita ter essa visão sobre o que é que está a acontecer nos restaurantes, deixar aqui só uma nota também do lado do Colombo. É verdade que a redução, claro que queremos ter impacto também na redução de embalagens, mas por vezes há certos restaurantes, como por exemplo os de fast food, que é bastante difícil, porque as refeições já vêm preparadas e portanto é quase mudar a cadeia de valor. Não quer dizer que esse trabalho não esteja também a ser feito do lado deles e se calhar este projeto também os pode ajudar de alguma forma a ter essa visão, mas por vezes não é muito fácil com alguns restaurantes, porque eles vão ter sempre aquela tipologia de resíduos, porque as refeições já vêm praticamente preparadas e, portanto, são embalagens e embalagens vamos supor, de hambúrgueres, de sacos de batatas, portanto, é sempre o mesmo que enviam para todos os restaurantes. No caso da continuidade, claro que sim, acho que pode ser uma ferramenta interessante também, como disse, para a parte das auditorias dos resíduos, implementada em diversas tipologias, não só em centros comerciais, pode ser implementado noutros locais. Nesta fase, como a Teresa disse, isto é um piloto, portanto está numa fase inicial, nós temos que garantir que o piloto está totalmente operacional, está totalmente otimizado, ou melhor, as otimizações podemos também continuar a fazer, mas neste momento ainda estamos numa fase em que precisamos de garantir aqui quase a funcionar em completo durante
um bom período para conseguirmos dizer, ok, estamos aqui numa posição em que podemos replicar isto e podemos garantir que o Colombo tem todos os resultados que necessita, porque para além dos relatórios, outras informações que temos, por vezes até da parte da recolha, nós conseguimos saber sobre um restaurante que não nos entregou os resíduos, portanto também falar com eles para perceber porque é que não entregaram. Nós tentámos aqui cobrir o máximo possível e agora estamos nesta fase em que estamos aqui a ajustar tudo para garantir que funciona, porque não é fácil, não é um setor fácil e tem tido vários desafios aqui ao longo do processo de implementação. Pronto, acho que de resto a Teresa já respondeu aqui a maior parte das perguntas. Sim, muito obrigada. Filipe, só aqui acrescentar também aqui na questão da replicabilidade e de dar continuidade, é também um dos objetivos do Resource, é muito isso, é poder testar soluções e depois tentar que elas ganhem escala e que possam ser replicadas para a mesma entidade ou até mesmo por outras entidades. O Resource acaba por ser uma comunidade em que todos depois acabam por ter acesso à informação, aos resultados e podem com esses resultados tomar decisões numa linha ou noutra, em consoante, há muitas vezes até temos alguns projetos que são de tecnologias equivalentes de entidades de startups diferentes e dá muitas vezes até para fazer essa comparação dos resultados e de quais as melhores soluções. Obrigada, Susana. Então agora passávamos à Susana Fonseca. Susana? Olá, boa tarde. Bom, começo obviamente por agradecer a partilha da experiência. Algumas das questões que eu tinha, a Graça já as colocou, portanto vou ser mais sumária, mas uma das questões que me surgiu logo, para nós é muito relevante, é a questão, eu compreendo que é um projeto piloto, eu compreendo que está em início de implementação, mas não há nenhum número. Eu não consegui encontrar nenhum número sobre situação antes, situação depois, o que é que melhorou, o que é que se conseguiu. Ao fim e ao cabo, a ideia deste projeto, como vocês referiram e bem, é melhorar, não é? Melhorar as taxas pelo menos de separação e as taxas, e reduzir as taxas de contaminação, etc. Portanto, tudo isso deu para perceber, mas não há nenhum número. Compreendo que está no início, mas os números ajudam-nos sempre a compreender. Até porque uma das dúvidas que eu tenho, e que a Graça também mais ou menos já expressou, é, ao fim e ao cabo, se a ideia é que isto seja replicável noutros locais, tem sempre depois de fazer aqui um bocadinho a relação entre o investimento que se faz e o ganho que se tem, não é? Portanto, sem números fica-nos difícil perceber o desempenho da iniciativa, mas imagino que os tenham, eventualmente ainda não, ou que estejam a recolher e que ainda não, mas acho que era muito importante para depois poder fazer uma avaliação. Também, até já decorrente das vossas explicações ou das respostas à Graça, uma das grandes, para mim, uma das grandes questões que se coloca é a inexistência de incentivo. Porque ter um sistema que implica uma monitorização constante, que eu imagino que ainda requer alguns recursos e investimento, e não tenha, de algum modo, um reflexo sobre quem está a fornecer os resíduos, portanto, um reflexo no sentido de incentivar ou penalizar, no caso de haver mais práticas, é assim, a experiência diz que normalmente não é muito eficaz. Pronto, isto é o que a experiência nos diz, não é? Noutros contextos, e portanto é por isso que nós defendemos que mesmo a nível municipal e etc., nós só vamos realmente conseguir dar saltos quantitativos em termos de recolha seletiva quando tivermos um outro sistema que premie quem faz e penalize quem não faz. Portanto, não sei, eu compreendo que têm um sistema específico. Ao fim e ao cabo, o sistema que vocês têm no Colombo é o sistema que nós temos atualmente enquanto cidadãos no país, na generalidade dos casos, que é os nossos resíduos são pagos através da conta da água e, portanto, não há nenhum tipo de incentivo, não há nenhum tipo de... Pronto, e essa é uma das grandes barreiras que nós temos para darmos aquele salto quantitativo e qualitativo que ainda nos falta. Depois fiquei aqui com uma dúvida também, que é, portanto, mostram ali os sacos do indiferenciado, que ao abrir parecem muita embalagem, portanto, muito limpos. Não fazem uma monitorização também dos biorresíduos, ou seja, os biorresíduos de facto não detectam contaminação, há uma boa colaboração por parte pelo menos nos vídeos eu não consegui ver ali nenhum saco de biorresíduo a ser analisado, eventualmente pode não ser um problema, o que é excelente, se assim for. mas gostaria também de ter aqui um bocadinho mais de informação sobre isso. E depois, eu olhando para esta metodologia, principalmente sobre incentivos, eu vejo muito um bocadinho, penso como a Graça também estava ali a apontar, que é algo que se pode fazer de vez em quando, mas não tem que ser contínuo, não é? Porque se houver, de facto, um incentivo aos restaurantes, eu penso que a ideia até poderá ser haver períodos no ano em que se faz amostragem, portanto, não é para amostragem, mas portanto, há ali um período em que se faz, mas que não tenha que ser em contínuo. Portanto, é a forma como eu vejo, estando de fora,
e partindo da informação, não é, que nos apresentaram aqui. Portanto, e basicamente eram estes os comentários. Obrigada. Obrigada, Susana. Quiserem responder? Se calhar, sim. Obrigado, Susana. Relativamente aqui aos biorresíduos, os biorresíduos são também recolhidos porta a porta pela parte da Veolia. Sendo um resíduo com outro tipo de composição, nós conseguimos perfeitamente verificar no saco se ele vem contaminado ou não. A nossa dificuldade aqui no Colombo estava mesmo no nosso indiferenciado. Nós estávamos a registar uma contaminação e esta contaminação, entre aspas, não é? Quando eu digo contaminação, é muitos recicláveis no nosso indiferenciado que não estavam a ser bem encaminhados. Então daí foi o nosso foco, foi vamos trabalhar. O que é que nós temos vindo a verificar? Efetivamente ainda não temos números, mas estamos a conseguir registar com claro, em conjunto com as mesas de triagem e com este arrancar deste piloto, esta sensibilização, os lojistas a verem as equipas a recolher porta a porta, saber que o seu resíduo vai ser analisado. Temos estado a verificar que existe uma maior preocupação por parte dos lojistas a fazer essa separação. E isso, como é que nós vemos? Vemos que a nossa taxa principalmente de plástico, a nossa taxa de vidro, metal tem vindo a subir, a de orgânico também, temos vindo que estamos a conseguir recuperar mais orgânico e o nosso indiferenciado tem vindo a reduzir. Isto é um trabalho que vai levar algum tempo, claro que sim. E isto muito depois batemos sempre na mesma tecla na rotatividade das pessoas. Aqui o nosso grande objetivo é chegar ao lojista, e eu sou muito apologista que eu acho que muitas vezes a parte do o castigo não irá funcionar, o incentivo sim. E nós queremos chegar ao lojista nesse sentido. A Filipa falou assim ali por alto, aqui o objetivo é mesmo fazer um quadro, porque nós não conseguimos mexer nas despesas comuns dos lojistas, porque envolve várias parcelas que foge muito aqui só à parte de ambiente. Mas nós estamos a tentar chegar ao lojista pela parte do incentivo, ou seja, criar aqui um quadro de um ranking em que vamos dar prémios, vamos publicitar quem são os nossos lojistas que estão a ir no bom caminho, que nos estão a ajudar. E também, por outro lado, nós tentamos trabalhar com todos aqueles que ainda não o estão a cumprir ou que poderiam estar aqui um bocadinho melhor. E, efetivamente, há este processo de fiscalização, onde existe coimas, mas eu costumo dizer, eu antes de chegar à coima, eu tenho que trabalhar muito com o lojista, eu tenho reuniões com o lojista, eu falo muito quer com os gerentes, quer com os lojistas que estão nas cozinhas, e sim, se realmente nós vemos que o lojista é recorrente que não cumpre, iremos passar à parte da penalização, mas até lá eu prefiro chegar muito antes pela parte toda do incentivo e mesmo pela interajuda, muito no terreno e em reuniões. Não sei se respondi a tudo, Susana, que eu estava tão... A Susana ia falar. Sim, mais ou menos, pronto, era mais a questão também dos custos e dos números, mas pelo que eu percebo já têm números, porque a Teresa estava a dizer Sim, que já sim. conseguiram detectar, Sim, mas não temos são partilháveis vindo, ainda, é sim, isso? sim. Sim, nós temos vindo, porque, pronto, nós, só na Sierra, trabalhamos muito a nível de indicadores, bastante exigentes, e ali a Filipa falou numa taxa de reciclagem bastante também ambiciosa, e efetivamente nós mensalmente analisamos todos os nossos valores, resíduo a resíduo, numa global e efetivamente temos visto, nós conseguimos acompanhar toda a nossa evolução da recolha dos nossos recicláveis, dos nossos orgânicos, dos nossos indiferenciados e sim, nós conseguimos ver aqui uma certa melhoria. Não lhe posso aqui dizer valores exatos, mas temos vindo a registar, sim. Temos estado a registar sempre a conseguir melhorar a nossa taxa de reciclagem. Mas pegando só, peço desculpa, Graça, só mesmo este apontamento, que é, pegando nessa questão então que vocês têm de facto um sistema que não vos permite fazer um pay as you throw,
pronto, porque Sim, está infelizmente. incluído, não. Mas pelo Ainda, menos no ainda. contrato que os lojistas assinam, Sim, há a sim, sim. obrigatoriedade da separação Sim. seletiva Sim, das sim, diferentes, porque isso já sim. é, quer dizer, é uma É. obrigação e, portanto, Sim, não sim. cumprindo, ok. Sim, há obrigatoriedade para a separação, bem como estão definidas as coimas quando tal não é realizado. Sim, todo o lojista, e aqui essa parte do contrato não estamos a falar só nos lojistas da restauração, mas estamos a falar de todos os lojistas do Centro Colombo, das 300 lojas. Sim. Obrigada. Professora Graça. Eu peço desculpa, mas como ninguém mais está com o ar, eu, a Teresa falou de incentivos. Sim. Bom, incentivos, há vários tipos de incentivos, não é? E o que eu penso que vocês estão a privilegiar, e por acaso até tenho interesse em seguir isto, é o reconhecimento social. Sim. Ou seja, é aquilo que se chama um tipo de incentivos de reconhecimento social. Curiosamente, pelo menos aqui há uns anos, que eu estive a estudar muito este tipo de coisas, não tinha muito efeito nos portugueses. Tinha efeito em comunidades do centro, norte da Europa, mas em portugueses não tinha muito. E por isso até acho que se calhar eu tenho interesse em ver se de facto já mudámos e se a pressão social, por exemplo, não é? Isto junta-se um bocado, ninguém gosta, supostamente ninguém gosta de ser considerado que não está a cumprir com as coisas, é o pior, é o que se porta pior. Os portugueses eram muito liberais nisso. Se a gente chamasse a atenção de qualquer coisa, alguém dizia o que é que tem a ver com isso, meta-se na sua vida, pronto. Enquanto que o centro e o norte da Europa, isto era uma vergonha, era pior que um polícia pregar uma multa. Pronto. E este contexto e a nossa cultura, né, nem sempre funciona da mesma forma que nos outros países em relação ao tipo de incentivos. E por isso, agora que me está a dizer que o incentivo é o reconhecimento social, ou seja, ficar num quadro o melhor da classe, pronto. Quase como benchmarking, né? Quais são os restaurantes, qual é a posição deles. Estava até bastante curiosa em acompanhar isso sob o ponto de vista de psicologia comportamental, não é? Para ver como é que funciona. Portanto, olha, se me quiser para alguma tarefa de discussão, de acompanhamento, por um grupo de Claro que alunos sim. a ajudarem, estou bastante disponível, porque acho que nós temos, de certa forma, isto no caso dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, nos indicadores de desempenho ambiental, que a ERSAR avalia, monitoriza. E, portanto, aquilo também é publicado. E há uns que estão vermelhos, outros laranjas, outros verdes. E, sinceramente, eu não vejo grandes melhorias de algumas câmaras ou alguns sistemas só pelo facto de aparecerem sempre vermelhos todos os anos em relação a determinados indicadores. Mas pronto, pode ser que a iniciativa privada, os privados, funcionem de forma diferente. Pode ser que também estejam a dar mais importância à consciência dos consumidores, que é maior, não é? Isto para eles às vezes é importante e por isso daí o meu interesse nos resultados deste tipo de estratégia de alteração de comportamentos. Muito obrigada. Obrigado, nós. E efetivamente, sim, acho que sim, que podemos falar e que podemos, acho que trocar aqui excelentes ideias. E sim, o incentivo, será muito a nível mais social e muito ao nível do próprio lojista. Ou seja, não tanto o premiar em si o restaurante, mas sim as pessoas que lá trabalham. Ou seja, efetivamente as pessoas que se preocuparam em fazer a separação. Temos estado aqui a discutir ideias juntamente com a Veolia, aqui sugestões como é que poderemos chegar aqui aos lojistas, e o que é que fará sentido como incentivo, mas será nesse nível, sim. Bom, Não muito sei bem, se... fico muito contente. Não sei se, entretanto, a Bela
quer também dizer alguma coisa, mas entretanto deixem-me só dizer que fico muito contente de já ter saído aqui mais uma colaboração. E professora Graça Martinho, depois vamos querer também saber dos resultados desses estudos e acompanhar também o estudo que possa ser feito daqui e acompanhar este tema também dessa forma. Entretanto, não sei se há mais alguma questão, se alguém aqui, mais dos participantes, tem alguma questão. Não, eu tinha uma questão talvez para a Susana, não sei. Susana, se entretanto aparecerem mais entidades interessadas neste tipo de tecnologia, como é que isso funciona? Como é que poderá funcionar? Bom, eu convido todos a visitar o site do Resource para conhecer um bocadinho mais daquilo que são os projetos que estão hoje em curso, e também ir acompanhando aquilo que são as divulgações que vamos fazendo especificamente de cada um dos projetos. Atualmente estamos na 4ª edição, mas a perspectiva é de continuar a ter o programa e, portanto, todas as entidades que são da nossa cadeia de valor, clientes e parceiros, poderão participar em edições futuras do Resource. Portanto, estejam atentos e vão acompanhando, e nós vamos também tentando divulgar todos os resultados que sejam divulgáveis e que possam ser do conhecimento geral. Obrigada. Temos aqui a Vanessa, da Câmara Municipal de Lisboa. Vanessa. Boa tarde a todos e também aproveito para felicitar esta iniciativa e o projeto e esta apresentação. Eu, depois de tantas perguntas, acho que só me resta mesmo uma, que fiquei com esta curiosidade, que é o seguinte: portanto, este projeto está focado na área da restauração e, pronto, e focado nos lojistas. E para o público em geral do Colombo, portanto, no fundo, para as pessoas que frequentam o Colombo, para os transeuntes, se há alguma iniciativa de sensibilização e de separação de resíduos e quais são esses resultados. Tenho esta curiosidade também, já agora. Obrigada. Pronto, nós aqui, a apresentação efetivamente foi do piloto, pronto, desenvolvido pela Veolia e na sua aplicação aqui no Colombo. A parte do cliente está noutra componente, porque é uma campanha completamente diferente. E neste momento, se são utentes do Colombo, já repararam que o Colombo encontra-se em obras e sobre a mesa está mesmo essa necessidade de chegar mais junto do cliente. Que campanhas é que estamos a pensar fazer? Que meios é que vamos dar também ao nosso cliente que nos possa ajudar a também contribuir para a separação dos resíduos, mas isso está tudo sobre a mesa, sim, sim. Muito obrigada também pelo esclarecimento. Obrigada. Bom, mais alguma questão que queiram colocar? Aproveitar agora aqui a oportunidade. Patrícia, eu não sei se é possível, eu se calhar no chat vou partilhar o meu e-mail, se entretanto depois também surgir alguma questão, também. Ok, e também se alguém tiver mais questões, que depois entretanto queira colocar via PAC, também faremos chegar ao seu destino. E bom, antes de terminar, queria só mais uma vez relembrar que vamos ter o evento anual do Pacto Português para os Plásticos no dia 1 de outubro, vai ser em Coimbra. Podem ver agora o chat sem ter que descarregar, no chat sem ter que descarregar o programa. Tínhamos muito gosto em receber no evento os membros do Pacto e também quem não seja membro do Pacto. Está o link também das inscrições no chat, portanto gostávamos muito de vos ver presencialmente no dia 1 de outubro em Coimbra, e vamos também apresentar o nosso 4º relatório de progresso e muito mais. Fazemos uma reflexão sobre o futuro, o Pacto Português para os Plásticos
depois de 2025, quais são as nossas ambições e as ambições dos membros para 2030. E pronto, sendo assim, agradecia à Filipe, à Susana e à Teresa esta participação. Também dar os parabéns pelo projeto e pela iniciativa. E incentivo também a ultrapassarem as dificuldades, porque isto também sei que tem muitas dificuldades sempre. Agradecer também a todos os participantes neste webinar e dizer para irem estando atentos que brevemente teremos novas edições desta série e também das outras séries de webinars do Pacto de Pretextos para os Plásticos. Muito obrigada e muito boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.